Olá, você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Bem, pessoal, o Gilvan da Federal mexeu com as pessoas erradas mesmo. Mais um deputado está indo pra cima do Gilvan da Federal. O deputado e ministro do Lula, Paulo Pimenta, humilhou, esculhambou, esculachou o deputado federal bolsonarista, golpista, traíra e covarde que desejou a morte do Lula, rogou pela morte do Lula, e isso não ficou em vão. Vários políticos estão se expressando sobre essa ação medíocre que o Gilvan da Federal teve sobre o Lula, e dessa vez foi o Paulo Pimenta que vai esculhambar com a moral desse Gilvan da Federal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito, seja membro do canal. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Só que em Romanos 13 fala da autoridade, e eu não sou pastor, viu, presidente? Mas eu tenho pastores na minha assessoria. Em Romanos 13:14 fala, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, se a autoridade fizer o mal, será castigada por Deus. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Não estou aqui dizendo que amanhã a Polícia Federal está na minha porta. E pode ir. Vocês viram, né, pessoal? Vocês viram esse medíocre, esse lixo, desejando, rogando pela morte do presidente Lula, e ainda disse que não estava fazendo nada de mal, que isso é coerente para um deputado federal, deve ser para os bolsonaristas sujos. Agora a gente vai ver o esculacho que ele levou, a humilhação que foi feita em cima desse deputado federal. O Paulo Pimenta vai mostrar para vocês, o Paulo Pimenta vai lavar nossa alma. Nós não podemos, senhor presidente, naturalizar esse episódio que ocorreu ontem numa comissão desta casa, onde um parlamentar, de forma covarde, escondido sobre o manto da imunidade parlamentar, cometeu reiteradas vezes um crime, senhor presidente. Um parlamentar com uma postura patética, enrolada numa bandeira do Brasil, esbravejando que torcia pela morte do presidente da República. Numa sessão onde era votado um projeto de lei para que os seguranças pessoais do presidente, tanto aqueles que integram a Polícia Federal, quanto aqueles do Exército, tenham que atuar de forma desarmada. Isso é uma atitude criminosa, senhor presidente. Isso é uma atitude vergonhosa. Esta conduta é uma conduta inadmissível dentro deste espaço, que é um espaço de representação das ideias do povo brasileiro. Se esconder sobre o manto da impunidade, buscando através da imunidade parlamentar a proteção contra todo tipo de crime que cometem aqui dentro, é algo que nós não podemos aceitar e não podemos tolerar. É preciso que o Conselho de Ética, é preciso que este covarde responda criminalmente pela sua atitude. É aquilo que a gente chama do apito de cachorro. Na realidade, o que ele fez foi um chamamento para que mais violência, para que mais intolerância, para que mais discurso de ódio a gente enxergue na sociedade brasileira. Já não basta o 8 de janeiro. Já não basta todos os crimes que cometeram. Todos os dias, de forma covarde, voltam a cometer esse tipo de crime dentro dessa casa. Olha isso, o Paulo Pimenta falando tudo, esculachando, humilhando. É exatamente isso, Paulo Pimenta. Os bolsonaristas trazem o caos, trazem a inveja, a discórdia, a covardia. Eles são assim, estão impregnando o Congresso, a Câmara, o Parlamento, tudo está sendo impregnado. O STF ainda não, porque o Alexandre de Moraes é um grande guardião que jamais permitirá que essas corjas cheguem até lá. Muito obrigado, Paulo Pimenta. Essa humilhação está sendo muito válida. Aliás, senhor presidente,
É falsa a argumentação de que em algum momento nós possamos ter sido contra que a polícia esteja bem armada. Nós somos contra entregar arma para bandido, para miliciano, aquilo que o governo anterior facilitou e fez. Nós queremos uma polícia qualificada, bem armada, para que os criminosos possam responder pelos crimes que cometem diariamente. Essa corja, esta escória que hoje a gente enxerga dentro desse parlamento, envergonha a democracia, envergonha esta casa. É por isso, senhor presidente, que eu digo a Vossa Excelência com muita... que em vários anos desse parlamento, debatendo com parlamentares da direita, do centro, nunca me deparei com um grupo tão desqualificado, com um grupo que representa aquilo que de pior a política brasileira produziu e que, entre outras características, tem na covardia uma conduta que diariamente a gente assiste na tribuna desta casa, tanto aqui no plenário como também nas comissões. Quando alguém deseja a morte de uma pessoa, de um adversário, revela sua fraqueza e sua desumanidade. Desejar a morte de alguém é considerado um pecado em várias religiões, dentre elas o cristianismo, o islamismo, o budismo. É considerado pecado também entre a moral da sociedade brasileira. O presidente Lula precisa de mais segurança. O Gilvan Federal incitou o ódio. O presidente Lula precisa ser protegido mais e mais e mais. Dessa forma, o bolsonarismo jamais tentará algo contra o nosso presidente, mesmo que estejam sendo incitados pelo Gilvan Federal. Segundo o Papa Francisco, quando você comemora ou deseja a morte de alguém, o primeiro que morreu foi você mesmo. Ou seja, quem fica feliz com a morte de outra pessoa perdeu completamente sua humanidade. Outra coisa muito importante: a imunidade parlamentar está prevista no artigo 53 da Constituição Federal. E vale ressaltar, entretanto, que a proteção neste caso não é para a pessoa. A imunidade parlamentar não protege a pessoa. Ela existe em razão do cargo que a pessoa exerce. Ou seja, a proteção oferecida pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, inscrito nas constituições da grande maioria dos países... Mas olha o que o Gilvan Federal falou. Será que isso aqui não é um motivo suficiente para ser expurgado da Câmara? Romanos 13 fala da autoridade, e eu não sou pastor, viu, presidente? Mas eu tenho pastores na minha assessoria. Em Romanos 13:14 fala: porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, se a autoridade fizer o mal, será castigada por Deus. E deixar bem claro aqui, eu falei que por mim eu quero mais que o Lula morra, não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC e for pro quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Olha isso. É assim que o bolsonarismo age no Brasil, com ódio, ameaças, perseguições. Não baixem a cabeça. Muito obrigado, Paulo Pimenta, por dar voz. Muito obrigado ao outro deputado por dar voz. Muito obrigado por vocês todos que estão lutando contra o bolsonarismo. Você que fez o L, você é uma peça fundamental para que a democracia continue funcionando no Brasil, mesmo que o Gilvan Federal, esse lixo, tenha tentado destruir de alguma forma. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá. Valeu!